eu não vou falar muito sobre o que as pessoas falaram aqui, eu vou tangenciar, mas vou fazer apenas 2 comentários. Um primeiro agora sobre a fala do Alexandre, e remeter à minha conversa, o que eu vou explorar aqui mais propriamente dito, do ponto de vista político do país, tá? E do mundo. Entre os vários chapéus que eu tenho hoje no mundo, eu acho que eu tenho condições de especular e de provocá-los, né, a se dedicar, tanto os políticos quanto os representantes dos setores econômicos, a provocar um olhar e uma percepção diferente do que é o contexto atual e do que vem pela frente. Mas exatamente isso. Quando foi criado o Carajás, que é na década de 70, 73, quem criou aquela reserva florestal? O setor de mineração a Vale, o doutor Eliezer. Tá? No ICMBio, acho que até o Chico Mendes não tinha nascido, acho eu. Você tinha nascido, era criança, como eu. Tá? E com a expectativa, já com uma visão estratégica de que o Brasil deveria explorar as maiores reservas do mundo de ferro, a maior reserva do mundo de ferro, mas com a preocupação de lidar com os ativos da natureza. É uma vocação do pensamento estratégico sobre o Brasil, e eu vou começar a minha fala exatamente dizendo sobre a necessidade de pensarmos o Brasil nesse mundo em atualização. Ou os vários Brasis, eu prefiro lidar com as várias realidades de um Brasil, que é um país que soube fazer escolhas no passado sobre o seu futuro, equivocadas ou certas, eu não vou entrar nesse mérito, mas há exemplos muito contundentes sobre essas escolhas no Brasil, desde a estabilização de uma moeda até o fato de deixarmos de ser importadores de alimentos e sermos uma potência agrícola, que o mundo depende da segurança alimentar do Brasil. Essa relação de dependência não foi pensada há 50 anos atrás, quando se tomou a decisão, e é uma dependência não só do alimento, mas da inovação, das tecnologias e da segurança energética. Isso não foi pensado há 50 anos atrás. Tá? Então, o Brasil toma decisões sobre ele, e eu acho que o Brasil se preparou com a questão da autossuficiência de petróleo. Tá? Nós éramos importadores de petróleo e fomos ser autossuficientes, agora somos exportadores de petróleo. No mundo que, mesmo nos cenários mais generosos de descarbonização, de neutralização em 2050, deverá contar com a produção de cerca de 60 milhões de barris de dia sendo comercializados. Então, por favor, não se debrucem sobre os temas com achismos e percepções. O Brasil precisa discutir, de fato, o que as questões que são transformadoras desse século encerram. E por essa razão, eu acho que nós temos que fazer a minha segunda observação, que a discussão climática é uma discussão que envolve a natureza, de um lado, envolve a questão de desenvolvimento e uma visão estratégica de poder no mundo. A geopolítica do mundo, a mudança de eixo de poder do mundo, passa pela questão climática. Porque ela tem uma questão central, presidente Temer, já falamos tanto disso no passado. A questão central é se o mundo está disposto a mudar o sistema global de energia. Porque todas as causas predominantes de emissão de CO2 estão predominantemente associadas à questão da queima de petróleo. E, obviamente, mudar o sistema global de energia depende de um eixo político, que foi estabelecido no século passado, daí a reação dos Estados Unidos, que tem a sua segurança energética toda colocada na questão de fossil fuels, e a China, que tem as soluções de inovação nas novas energias renováveis sob o seu domínio no mundo descarbonizado. Então, as leituras não podem ser de conteúdo simplista, não podem ser principalmente pelos empresários brasileiros que estão no mundo ou que querem estar mais presentes no mundo. E eu acho que nós temos que entender isso melhor. E a questão climática não é a prerrogativa dos ambientalistas. Aliás, tem uma grande confusão acontecendo no Brasil, tem time aqui de pessoas ambientais, da área ambiental, que a questão climática vem junto com a questão ambiental. Não, a governança ambiental é uma coisa, a governança climática é outra. Não quer dizer que não sejam entrelaçadas, mas o poder de convocação de natureza política de uma governança climática envolve atores, envolve processos, tomada de decisão e interesses nacionais que vão além dos limites da constituição ambiental em qualquer país. Tá? Em qualquer país. Então, acho que o Brasil tem que evoluir no seu debate político de interlocução. Tá? E não é à toa que um país feito a China tem no seu programa de desenvolvimento e programa de inserção no mundo uma coisa chamada de civilização ecológica. Que quem acompanha a China, não democrática, não interessa, tá?
entende como é que eles usam isso, sendo um dos países mega biodiversos do mundo, como um ativo de qualidade e segurança de vida das suas populações, ou da sua população e do seu papel no mundo. Então, a primeira colocação muito breve aqui é, eu gosto muito desses encontros que o Dória promove, porque eu posso falar uma série de coisas, depois fico repercutindo, vira trends, e depois as pessoas ficam me acusando. Não porque você falou isso, eu falei, wake up call. E é verdade. Eu acho que o empresariado brasileiro tem que entender melhor do mundo, e o mundo está updating. O mundo está, vamos usar uma linguagem moderna, né, Denise? Se updating, uploading coisas e downloading outras coisas. Por isso, e o mundo vai ser cada vez mais fragmentado. Cada vez mais. Então, a ordem internacional que existia no passado e as instituições que davam segurança para espaços políticos, você tem um sentimento hoje que é meio assim, vale o que todo mundo quiser fazer. Daí as atitudes recentes, não só de protecionismo verde vindo da Europa, por exemplo, ou mesmo dos Estados Unidos. Quando você tem um processo em transição, mudança, as instituições não dão mais conta, você tem 3 caminhos possíveis de resolver problemas. Você reforma a instituição. A fragilização do sistema multilateral de cooperação internacional, tem aqui um diplomata querido amigo, tem falhado sucessivamente em viabilizar, junto aos países membros, um novo modelo de cooperação internacional que possa atuar por consenso. Mesmo com a crise da Covid, que foi uma crise que parou o mundo, nós não fomos capazes de reorganizar o sistema de cooperação internacional multilateral. Outro caminho é criar novas instituições, que também não é o caso. O terceiro caminho é declarar guerra. O presidente Trump acabou de fazer. Com essas declarações dele e com a postura dele, o que ele vem de proposta, ele literalmente define uma nova arquitetura internacional, tá? E que ele mistura comércio, inovação, poder político, invasão de territórios, tem uma série de coisas que ele está pautando em torno dos interesses americanos, associados à visão dele, uma nova discussão, uma nova reinserção dos Estados Unidos no mundo. E eu tenho tranquilidade de falar isso, porque eu estava ontem discutindo isso em Davos, tá? E fiquei muito surpreendida com algumas questões que eu fiquei ouvindo, inclusive do Ian Bremmer, etc, etc. Bom, o que nós temos por trás? Eu acho que nós estamos no dia 4 do governo dele, o dia 5, e nós estamos reagindo sem saber muito direito o que vem, todo mundo meio assustado, e, por outro lado, o mundo reage. A China imediatamente já colocou que vai alocar os recursos para a Organização Mundial da Saúde e vai preservar todos os interesses do Acordo de Paris. Essa polarização é ração de curto prazo. Tá? E, obviamente, todo mundo vai conversar e todo mundo vai assentar, porque na política, o cara sabe disso, nós temos que ouvir muito e procurar caminhos que todos possam conversar e produzir, continuar crescendo e continuar gerando emprego, etc, etc. Então, exigirá um pragmatismo, tá? Político muito grande e econômico e tecnológico, que eu acho que o Brasil tem que sair dos seus achismos e das percepções de pessoas que estão fazendo análises com vieses e tratar dos interesses do Brasil, tá? E dos interesses do Brasil no mundo. A COP30, ela é isso. Ela tem pelo menos 3 grandes patamares de atuação política. A agenda propriamente dita da conferência, que foi colocado aqui pela Patrícia e por outros, a questão de financiamento climático, as ambições climáticas, os próximos 10 anos depois de Paris, são 10 anos de Paris, portanto, ela é uma COP, ela é uma reunião internacional, ela não é uma reunião tropical tupiniquim, vou avisando logo a vocês. Se fala inglês nessa reunião, tá? Vou recordar a vocês, não adianta ficar falando gestos, tá? Porque é uma reunião de negociação, e, portanto, o mundo virá ao Brasil. O meu caro amigo embaixador André Corrêa do Lago vai ter que exercer a presidência dessa COP num contexto internacional único, de complexidade da diplomacia e de uma densidade de problemas que vão estar associados, que vão estar passando pela agenda climática no Brasil. É óbvio que ele terá que consertar os interesses de 196 países signatários de Paris. Portanto, o embaixador, por mais que ele vá ouvir o Brasil, ele tem que ouvir o Brasil, ele estará ouvindo o Brasil com outros 195 países. O Brasil precisa ter uma interlocução do Brasil. O Brasil precisa saber o que ele quer dessa COP, o que ele quer dos próximos 10 anos da COP. E isso é a segunda agenda da COP, que eu chamo de Agenda Brasil de Baixo Carbono, vocês podem chamar do que quiserem.
mas teremos que pactuar, e isso vai muito além das discussões de NDC, das ferramentas de Paris, porque você precisa de uma pactuação política do Brasil, porque nós estamos falando da competitividade de mercados, de inovação, emprego, e independentemente da questão política ideológica, questão eleitoral, que foi mencionada aqui no painel anterior, a economia ela é sensível, estará exposta às vulnerabilidades que a questão climática expõe. Então, se eu quero ser um grande produtor de alimentos, se ser um provedor de segurança alimentar do mundo, eu terei que entender como é que essa equação vai acontecer em face dos diversos interesses globais que estarão sendo discutidos aqui, com todas as tensões, assimetrias e incertezas. Isso é extremamente importante ser observado, e aí é que eu faço um pedido que todos nós possamos nos mobilizar, sem achismos e sem fantasias. O carnaval é daqui a pouco, mas o Brasil não é isso, que a gente entenda os interesses do Brasil e o Brasil se prepare para esse mundo em transição de segurança energética. Esse é o terceiro ponto. Eu acho, aí eu vou dar um lead para vocês, a segurança energética que o presidente Trump traz com a questão de fossil fuels, de combustíveis fósseis, mas também com a questão de inovação, põe na mesa coisas novas, como uma economia de difusão. A inteligência artificial vai mudar essa equação nos próximos 10 anos. E essa é a ambição política e geopolítica dos Estados Unidos de retomarem um papel com vista à hegemonia deles no mundo a partir de um domínio de inovação e tecnologias com a inteligência artificial. Daí o alinhamento com as big techs, daí os investimentos anunciados de 500 bilhões de dólares, daí a fronteira de segurança energética e combustíveis fósseis, porque você não faz isso sem liberar geral o acesso à energia. E, portanto, essas empresas não querem também, não necessariamente, como elas vão se comportar frente às suas responsabilidades em relação aos debates que estão colocados aí, vejo o debate com a Europa, por exemplo. E por quê? Porque elas têm poder de convocação política hoje no mundo. O convening power do mundo hoje está nas mãos das empresas de inovação e de inteligência artificial, no mundo que nós vamos viver sem a verdade. Não sei se vocês se dão conta já disso. Tá? Então, no mundo, a gente vai, onde nós estamos vivendo cada vez mais, numa fragilidade em relação à confiança e credibilidade. Foi dito aqui do greenwashing, o outro lado da moeda, quando fala de resiliência, também tem o greenwashing. As pessoas querem ser verdes, mas não sabem os softs de curto prazo. E aí o que aconteceu agora em Davos foi extremamente surpreendente. Eu não vi a imprensa brasileira repercutir em um momento só. A gente vê que é, pela primeira vez em Davos, o relatório de risco, de severidade de risco do mundo, anunciado no Fórum Econômico Global, estiveram colocados os riscos de longo prazo, que são de 10 anos. Tá? Pela primeira vez, o risco de curto prazo dos 10 riscos maiores riscos, 2 são da gente, com seguros, custos do dinheiro, etc, etc. E no longo prazo, dos 10 maiores riscos, 50% são debates sobre dinheiro, negócios, viabilidade, fragilidade, o custo de adaptação, o custo de seguro, etc, etc. Essa foi uma das conversas mais óbvias e, obviamente, isso está presente, cada vez mais presente no cenário da COP30. Por fim, eu não vou deixar de falar de circularidade, porque o painel se tá? Na produção, na geração de riqueza, e nas cadeias produtivas. O Brasil é um país que tem grande desperdício de recursos naturais, mas também tem grandes tecnologias associadas a isso. Ela é essencial para o salto qualitativo da política industrial brasileira. Ela é essencial para você combater a redução de emissões de gás de efeito estufa. Cerca de 60% das emissões estão associadas ao desperdício de recursos naturais. Então, o Brasil ele tem condições, como também a perda da natureza e da escassez hídrica é 90%, ele tem condições de fazê-lo
olhando a perspectiva econômica e pactuando isso de uma maneira estratégica nas ambições climáticas. Nada disso que eu falei aqui está, por exemplo, na NDC do Brasil. Ok? Então está na hora, porque isso é no dinheiro de vocês, no bolso de vocês, no nosso bolso como cidadãos, como contribuintes, que nós temos que entender qual é o salto qualitativo que a gente precisa dar no país, tá? E isso fazendo uso da questão ambiental. Então, maio desse ano, a Fiesp, deve ser gente da Fiesp aqui, recepciona o Fórum Global de Economia Circular no país. O que a gente quer disso? O mundo inteiro virá para cá. Tá? Todo mundo. E eu não vejo uma discussão estratégica. Convido vocês a se juntarem e falarem sobre isso. E, por fim, sobre a Amazônia precisa de um conceito nacional. Nós temos um conceito internacional consolidado de segurança climática, de importância dos povos tradicionais, etc. Quais os pactos necessários para a gente lidar com a Amazônia, que tem, como foi dito aqui pelo governador Tocantins, cerca de 30 milhões de pessoas que lá vivem, expostas a uma informalidade sem precedentes, a menor contribuição para o PIB do país, os menores índices de IDH e muito exposta hoje ao crime organizado. A discussão é outra. É alocar recursos e modelos de negócio onde o crime organizado tem predominância, pode ter predominância no futuro, ainda não tem predominância, e não é só a questão do desmatamento, significa expor o empresário brasileiro a uma leitura internacional, por exemplo, que você está lavando dinheiro com o crime organizado. E isso não é um problema do Brasil, isso é um problema global, e que o Brasil terá que lidar, talvez, com muito protagonismo. Então, essas questões todas, pensar a Amazônia a partir de um pacto nacional do Brasil, da sua importância da floresta de pé, inclusive para a saúde pública, isso transforma o país, que deixa de ser um vocacionado com possível líder global, mas ter voz nesse processo de transformação política global e geopolítica, e ter voz em trazer os vários segmentos do país, da sociedade, que o país pode avançar, não pela tragédia, mas pela capacidade de construir soluções. Aí nós estamos falando, possivelmente, de uma geração que vai ter voz agora e no futuro um papel de liderança. O resto, para mim, é muito greenwashing, low hanging fruit, as expressões todas, e na minha geração eu aprendi que tem que se trabalhar muito para transformar, porque o mundo também não é tão amiguinho assim. Tá? Contando para vocês que a gente tem que mudar esse país, então vamos discutir o Brasil. Está na hora do Brasil discutir os vários Brasis e tomar decisões sobre o Brasil. Não terceirizem o Brasil. Vamos embora que o mundo precisa da gente. O Trump vai descobrir isso já já. Beijinho. Obrigada.